à Igreja do Senhor Jesus, aos internautas, aos que nos ouvem no rádio, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis de Israel, capítulo de número 6, versículo 15 a seguir. A presença do Espírito Santo é real aqui nesse lugar. Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15, diz assim: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos. Peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Todo ser humano, com o seu corpo em pleno funcionamento, ele tem 5 sentidos. Ele tem o tato, olfato, audição, paladar e visão. A não ser que haja alguma anomalia, algum problema de saúde, todo ser humano tem esses sentidos. Se você estiver com algum problema, é provável que uma dessas áreas seja afetada. Pode ser que você esteja em um jardim onde as flores estão exalando um perfume e você diga: não estou sentindo nada. Pode ser que você esteja se alimentando, um alimento saboroso, e você diga: eu não consigo sentir o sabor deste alimento. Se isso acontecer, é porque há algum problema. Longe de mim essa noite querer me aprofundar neste assunto, até porque desconheço. Estou apenas lhe chamando a atenção para um paralelo que há entre a vida física e a vida espiritual. Assim como o teu corpo físico necessita que você tenha estes sentidos em pleno exercício, na vida espiritual não é diferente. Se você deseja ter um relacionamento com Deus, é necessário que você tenha tato, é necessário que você esteja sensível às coisas de Deus. É necessário também que você tenha o teu olfato em pleno exercício. O apóstolo Paulo escreve em uma de suas cartas aos Coríntios dizendo que nós somos o bom perfume de Cristo. Ele quer dizer que nós devemos exalar um perfume. Também você deve ter o seu paladar aguçado. Há quem diga: o momento mais difícil do culto é aqueles 15 minutos em que alguém fica falando. Este é o momento da palavra. Este é o momento que o alimento é colocado diante de você. E se você não tem prazer, não sente o sabor do alimento, é porque há algo de errado na sua vida espiritual. Mas de todos esses sentidos, o que julgo
mais importante, se é que posso assim falar, é a visão. Eu não consigo imaginar alguém que não enxerga, ou alguém que já enxergou e ao longo do tempo, por algum acidente ou doença, perdeu a visão. Imagino que não exista nada mais triste do que alguém que não enxerga, alguém que nunca viu a sua família, nunca viu os seus parentes, nunca contemplou as grandezas de Deus. É muito triste não enxergar, posso imaginar. Nós necessitamos igualmente na vida espiritual termos a nossa visão em pleno funcionamento, porque pode ser que Deus esteja querendo te mostrar nesta noite coisas grandes aí do teu lado e você não esteja contemplando. A minha oração esta noite é que o Senhor nos abra a nossa visão espiritual para nós contemplarmos as grandezas que Ele tem para nós. Aleluia. E sempre que a Bíblia fala de visão, ela fala relacionada à fé. Sempre que a Bíblia fala de visão, ela está falando de fé. O apóstolo Paulo diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são coisas eternas. E olha só que interessante, porque nós damos muita importância nas coisas físicas, naquilo que vemos com os nossos olhos físicos, naquilo que podemos tocar. Mas Deus está sempre querendo que nós possamos perceber realidades espirituais para nós. O mesmo apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós andamos por fé e não por vista. Em outras palavras, ele está dizendo que nós andamos segundo aquilo que cremos e não segundo aquilo que vemos. Aleluia. Tem alguém entendendo que o Espírito Santo está comunicando à igreja? No texto que eu li, está falando de uma guerra. O rei da Síria estava em constante guerra contra Israel. E ele queria tomar o reino de Israel. Ele queria anexar o reino de Israel ao seu reino. E ele sempre armava armadilhas, sempre tinha armadilhas prontas para sucumbir o exército de Israel. Só tinha um problema: sempre que ele armava uma armadilha em determinado local, o rei de Israel vinha até ali e desviava. Aí um dia, ele reuniu os seus homens principais e disse: tem um traidor entre nós. Tem alguém aqui dos nossos que é pelo rei de Israel, que está contando o local onde nós vamos atacar para o rei de Israel, de tal maneira que ele vem até ali e logo se desvia. Aí tinha um homem entre os homens do rei da Síria que disse: não, meu senhor, não pense assim o rei, não é desta maneira. É o homem de Deus que está em Samaria, e ele conta para o rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Veja que homem de Deus tem revelação, homem de Deus enxerga, mulher de Deus contempla as coisas espirituais. E o mesmo Deus que mostrava as coisas para Eliseu, que estava em Samaria, e Eliseu comunicava ao rei de Israel, este mesmo Deus está aqui esta noite, e Ele quer me mostrar e lhe mostrar realidades espirituais. O rei da Síria falava no seu quarto, Eliseu ia lá e contava para o rei de Israel exatamente o lugar onde eles iriam atacar. Veja só a fama de Eliseu, que quando o rei da Síria ouve isto, ele nem questiona. Ele diz: então é isso. E onde está Eliseu? Alguém diz: Eliseu está em Dotã. Então nós vamos para Dotã.
Nós vamos capturar este homem. E veja que ele não manda um homem, 2 homens ou 3 homens. Ele manda o exército, todo o seu exército, para capturar um homem. Eliseu e seu moço estão numa casa. Eles estão tranquilos. Só que pela manhã, bem cedo, pela madrugadinha, o dia estava clareando. O moço sai para fora. Ele abre a porta e contempla um grande exército, o exército do rei da Síria. Ele vai lá, todo feliz pela manhã, e quando ele abre a porta, ele se depara com aquela realidade. Ele volta e diz, primeira coisa que ele diz: ai, meu Senhor, que vamos perecer. Eliseu pergunta, mas o que é que aconteceu? Penso que o moço não tem nem como falar o que ele tinha visto. Então Eliseu sai, muito tranquilo. O senhor da situação sai, dá uma olhada e diz: está tudo tranquilo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí penso eu que agora vai dar um nó na cabeça do moço, e o moço vai novamente conferir se ele viu bem. E ele volta e pensa: Eliseu está com problema. Como assim, homem de Deus? Nós estamos aqui em 2, tem um exército lá fora. Mas Eliseu nem questiona com o moço, porque é muito difícil você explicar coisas espirituais para quem está na carne. Não vai dar certo. Então Eliseu não tenta argumentar, não tenta explicar isso. Ele apenas ora. E quando ele ora, ele diz: Senhor, eu rogo-te que abras os olhos do moço para que veja. Ele faz apenas uma oração. E esta oração que Eliseu faz é o meu clamor esta noite para a igreja do Senhor aqui reunida. Eu quero dizer: Senhor, abre os olhos daquele que está fazendo a campanha e até hoje não recebeu. Abre os olhos daquele que recebeu uma palavra de derrota de alguém usado pelo inimigo, que disse: desista, pare, não vai dar certo. Quantas campanhas já, quanto esforço, quanta oração. E eu quero te dizer que o Senhor está abrindo os seus olhos, e você vai contemplar o grande livramento, o grande milagre, a grande vitória que o Senhor tem para a sua vida. Aleluia, aleluia. Tudo que o inimigo quer é colocar uma venda nos seus olhos. E às vezes ele é tão astuto que ele coloca a venda bem de mansinho, bem de leve, que você nem percebe que está vendado. E aí você diz: eu não vejo saída. Esta causa na justiça, o advogado já disse que não dá. Não vejo saída. O médico já desenganou. Não vejo saída para o meu casamento. Não vejo as portas do emprego se abrindo. Não vejo. O inimigo colocou uma venda. A vitória está diante de você. O que Deus está nesta noite é te abrindo os olhos espirituais, tirando a venda que o inimigo colocou para que você contemple. E sempre tem alguém disposto a fazer você desistir. Como é difícil encontrar pessoas que nos dê ânimo, que nos dê coragem, que nos incentive, continue, vá avante, não pare. Mas para te desanimar, quanto tempo você ora por tua filha mesmo? Quantos anos você clama por teu filho, por teu casamento, pela porta do emprego? Quantos meses? 1 ano? Pessoas que querem te desanimar. O inimigo colocou uma venda e enviou pessoas para falar aos teus ouvidos para que você pare. Esta palavra é para você esta noite, que nesta semana ouviu uma palavra de derrota. Eu quero dizer que isto é mentira do inimigo, é mentira. Deus está aqui e Ele abre os teus olhos nesta noite, e você consegue contemplar pela fé a tua vitória. O que você não pode é tirar os olhos de Jesus. Porque quando você tirar os olhos de Jesus, você vai pensar em desistir. Você vai pensar que é um fracassado.
Lembra de Pedro? Mateus, capítulo 14. Pedro vê Jesus andando sobre as águas. E Pedro diz: eu também quero. Eu quero andar sobre as águas. Jesus diz: venha, Pedro, venha. E Pedro vem. Pedro vem andando sobre as águas, olhando para Jesus. Mas no meio da caminhada, sobre as águas, ele para. Ele começa a olhar para a esquerda, para a direita. Este mar é bem perigoso. Este vento forte. Ele tira os olhos de Jesus. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a afundar. E Jesus o toma pela mão e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque no momento em que ele tirou os olhos de Jesus, ele se sentiu pequeno. Se você se sente pequeno, não tem problema. O Espírito Santo, que é Deus, habita em você. E você vai vencer. Você vai sair desta situação em nome de Jesus, com a força do Espírito Santo, pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus. A vitória é sua. Você não será derrotado, você será vitorioso. Você vai ser um conquistador em nome de Jesus. Amém.